Você já fracassou alguma vez na tua vida? Quem nunca, né? Quem nunca? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Versículo 2. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Palavras da salvação, graças a Deus, cremos e confessamos. Amém. Filhos, a vida às vezes nos reserva surpresas, né? Algumas agradáveis, outras nem tanto. Davi não foi diferente. Davi, a maioria de vocês conhece um pouco da história de Davi. Davi era o último dos filhos de Jessé. Jessé era o pai dele. E ainda meninote, garoto, ele se deparou com uma cena muito triste, porque foi levar comida no fronte de batalha. Israel guerreava contra os filisteus. Estava enfileirado um exército aqui, aquele lugar descampado no meio do outro lado, outro exército, pronto, um para entrar no meio do outro e se destruírem, com espadas, com flechas e com tudo. Mas do lado dos filisteus tinha um camarada alto, quase uns 3 metros de altura, forte, guerreiro, treinado, musculoso, Aqueles caras assim que dava medo até de ver. E era um soldado guerreiro, nunca tinha perdido uma batalha. Uau! E Davi, aquele menino, ao ver que o filisteu desafiava o exército de Israel, e na frente estava aquele homem que dizia: olha, se tiver um homem aí, vem lutar comigo. E todo mundo do exército inteiro, ninguém se habilitou. E Davi, um gurizinho, que tinha ido, ele não era guerreiro, ele não era preparado, ele não era soldado. Ele foi lá levar comida para os irmãos que estavam no fronte de batalha. E ele então se dispôs, e ele foi lá e derrotou o gigante Golias. E os filisteus fugiram. Eles venceram a guerra. Davi se tornou, amados, famoso. Cânticos se fizeram para Davi. Com os dias, Davi, famoso, vai morar no palácio do rei. O rei daquele tempo era Saul. E Davi ficou famoso na rua, na cidade, no campo. E ficou famoso também no palácio. Porque Davi era uma pessoa assim que as pessoas gostavam de ficar perto dele. Tem gente que você não suportaria viver com a pessoa, Que você diz: nossa, eu não gostaria de viver com fulano, porque aquilo deve ser intragável. Mas tem gente que é legal, que você gostaria. A pessoa, está sempre com um sorriso, sempre feliz. Como é bom, Davi era dessas pessoas, comunicativa, feliz. Ele, expandia para todo mundo aquela felicidade. Ele não era uma pessoa intragável, então ele conquistava todo mundo no palácio. Conquistava todo mundo no palácio. Ele tocava harpa, e ele passava as noites no palácio tocando harpa, e ele cantava para Deus. Tudo era tão bonito. Conquistou os palacianos, e então era banquetes, era o melhor quarto, fora do rei o melhor quarto, e as pessoas encantadas. Enfim, Davi ficou famoso na rua,
e ficou famoso no palácio. Os dias foram passando, Davi de guri se tornou um homem, e com isso também veio os dias de desgraça. Que palavrão feio, meu Deus do céu. Davi, o cara cantado, o vencedor, triunfante, maravilhoso, veio para ele também dias de desgraça na vida dele. Davi foi expulso do palácio. Adeus banquetes, né? Adeus cama gostosa, adeus travesseiros, adeus aquelas comidas maravilhosas do rei. Davi foi jogado fora do palácio, foi morar nas ruas. Foi morar na rua. Olha, o cara estava lá em cima, caiu e caiu feio. Para piorar, o rei condenou Davi à morte e ordenou: soldados, encontrem Davi pelas ruas. Encontre Davi pelas ruas para o destruir, para que nós possamos matá-lo. Uau! Davi então ficou morando nas ruas, sem eira nem beira. Um cara que chegou ao topo. Acima de Davi só tinha o rei. Chegou ao topo da fama, da glória. E agora, um mísero, perdão da palavra, um mísero desgraçado, sem eira nem beira. Filhos, é duro quando você sobe e de repente você cai e conhece o fracasso. É ruim. Seria melhor não ter conhecido a glória, porque a dor é tão grande que corta a alma. Davi foi morar nas ruas. De morar nas ruas passou a ser fugitivo também. Ele fugiu para um lugar chamado caverna, era uma caverna mesmo, chamada caverna de Adulão. Chegou ali quem viveu nos palácios, quem teve banquetes do melhor, quem era bajulado, agora escondido numa caverna, sem cama, sem banquete, sem comida na hora certa, sem um banheiro, né, para usar a casinha, sem um chuveiro para tomar banho. Lá na caverna os amigos eram os morcegos. Tem muito morcego na sua casa? Não? Não tem? Olha. Só os morcegos lá de companhia. Puxa vida. Apesar de ter sido derrotado, de estar vivendo uma vida de miséria agora, tem uma coisa e uma qualidade que Davi não perdeu. Davi, apesar da sua derrota, ele não perdeu a sua fé em Deus. Isso ele não perdeu. Você sabe que muita gente, quando a vida vai lá para baixo, a pessoa perde a fé em Deus. É a primeira coisa. Quando acontece uma desgraça, a pessoa diz: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu estava na igreja, Deus deixou eu bater o carro, né? Deus deixou vir uma tempestade, a minha casa caiu, eu perdi o emprego, minha mulher foi embora, meu parente morreu, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Como se Deus fosse culpado pelo nosso mal. Não. Deus não é culpado pelo nosso mal. Mas Davi tinha essa qualidade. Ele não perdeu a sua fé. Ele não culpou a Deus.
Tenho certeza que Davi passou noites naquela caverna escura, tendo morcegos entrando e saindo, e ele adorando a Deus ali de noite sozinho. Ele de joelhos, orando a Deus ali, não culpando a Deus pelo fracasso que ele estava vivendo. E como Davi estava ali, mesmo no fracasso, adorando a Deus, Deus também não abandonou Davi. Deus não tem o costume de abandonar seus filhos. Às vezes a vida te leva para baixo, às vezes a vida te puxa para baixo, mas não é costume de Deus nos abandonar. Se a gente não abandonar a Deus, Deus não vai nos abandonar. Deus jamais vai te abandonar se você não abandoná-lo. Filho de Deus, Davi sozinho, vivendo a vida de fracasso, mas mesmo assim servindo e adorando a Deus. E Deus olhou para aquilo, e Deus colocou no seu coração: eu vou levantar Davi, eu vou restaurar Davi. E então Deus colocou no coração de Davi algo que Deus realizaria. Davi então, como ele estava morando nas ruas, se abrigando na caverna, ele foi conhecendo gente também que estava com uma vida ruim. Aqui a Bíblia diz, a Bíblia relata: ajuntou-se a ele todo o que se achavam em aperto. Não é financeiro, porque a gente fala aperto, a primeira coisa que a gente lembra, aperto financeiro. Mas outro tipo de aperto, outro tipo de coisa ruim, e a pessoa estava realmente em desgraça também. Algumas traduções, essa tradução aqui pegou leve, mas algumas traduções ali onde diz aperto, traduz esse texto como homens também condenados. Davi se ajuntou com a escória, com homens que ninguém queria estar perto, com pessoas que ninguém queria estar perto, nem a família queria estar perto. E Davi dizia: vem comigo, vem comigo. Juntou-se Davi também todo homem que se achava, agora sim, endividado. Quem estava em dívida foi despejado, perdeu a terra, perdeu a loja, perdeu o carro. Naquele tempo não tinha carro, mas hoje em dia, né? Perdeu o carro, perdeu os cavalos, perdeu tudo na vida, perdeu o emprego, está num aperto, dívida danada. Está até fugindo para as pessoas não te ver, porque senão vão te cobrar. Foi essa gente que foi se juntando com Davi, a escória. Todo homem desgostoso de alma, de espírito. Quando é que a pessoa fica desgostosa? Vários motivos. Quando teu marido te abandonou, não foi? Você deu graças a Deus que ele foi embora? Ela nunca casou, tô brincando, tá, gente? O marido abandonou, a mulher foi embora, você perdeu o emprego, bateu o carro, morreu alguém importante na família, dá um desgosto da vida, você fica desgostoso da vida. Às vezes tem que ser um monte de coisa ao mesmo tempo para você estar desgostoso da vida. Meu Deus, estou tão desgostoso. Sim, essas pessoas foi se juntando a Davi. Veja o propósito de Deus. Veja o propósito de Deus.
Para que ajuntar essa gente que não vale nada? Para que ajuntar essa gente que ninguém dá um vintém por eles? Que a sociedade queria ver longe. Filhos, para que Deus ia juntar essa gente? Ia fazer Davi passar mais vergonha ainda, se ajuntando com gente que não presta, se ajuntando com homens viciados, drogados, se ajuntando com gente que da pior espécie possível. Mas Davi ajuntou esse povo. Eu acredito que Davi passou ali semanas em vigílias naquela caverna, cantando a Deus e falando de Deus para aqueles homens mau caráter, se dobravam diante do louvor a Deus. Aqueles homens mau caráter, pela sociedade se dobravam quando Davi falava de Deus para eles. Queridos, puxa vida, quantas vezes já ficou tão desgostoso da vida? Quantas vezes você deu vontade de pegar, arrumar sua mala e sumir no mundo? Quantas vezes você já deu vontade de deixar tudo para trás? Eu vou embora, vou sumir no mundo. Está desgostoso da vida. Quantas vezes você já perdeu um emprego bom, já entrou em dívidas, já foi abandonado pela namorada, pela mulher, pelo marido e daí por diante. As pessoas às vezes te olham como uma pessoa fracassada, como uma pessoa arruinada. Você tinha um carro bom, hoje, tadinho, né? O dinheiro não dá para comprar nem um Fusquinha, nem um Fiat 147, um possante Fiat 147, né? Onde fica aquela poça embaixo de óleo, assim, ó, possante, dona Lourdes, né? Possante Fiat 147, parou, fica a poça de óleo embaixo ali, por isso que é possante. Filhos, vida, né? Não quero mais saber de Deus. Que Deus que nada. Deus deixou me abandonou. Não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. Temos que nos espelhar em Davi. E Davi pegou aquela ralé e falou de Deus para eles, e louvou a Deus, e aqueles homens foram sendo transformados. Não demorou muitos anos, não. Não demorou muito tempo, não. Davi, que era fugitivo, também condenado. Eis que Davi lá na frente se tornaria rei de Israel. E aqueles 400 homens, que era ralé, se tornaram 400 heróis do seu povo. 400 heróis, vencedores. Vencedores. Como Deus transforma. Como Deus transforma. Como Deus transforma. Quando a gente dá espaço para Ele transformar. Você pode estar aí sofrendo, derrotado, ou não. Veja, aqueles 400 homens se uniram a Davi, e de vida fracassada, se tornaram heróis, vencedores. Nós temos que tomar nossa posição na vida também. Precisamos nos unir à igreja. Davi ali era a única ponta entre Deus e eles. Hoje nós temos a igreja que faz essa ponte. É por isso que nós vamos fazer essa campanha da estrela de Davi. Mesmo que você esteja vivenciando, meu Deus, ultimamente estou vivendo uma vida difícil. Essa pandemia me atrapalhou muito.
Deus vai agir na sua vida também. Deus vai agir na sua vida também. Fracasso, vamos derrotar o fracasso. Vamos derrotar esse fracasso, essa falta de ideia, esse desânimo. Deus vai te impulsionar para ir para frente. Vamos começar junto a campanha da estrela de Davi. E você vai vencer. Você vai vencer. Deus vai fazer você vencer. Tenha propósitos. Tenha propósitos. Idealize seus propósitos. Se una como eles se uniram a Davi. Vamos se unir à igreja. E Deus vai te abençoar. Deus vai te restaurar. Deus vai te abençoar como nunca antes. Entre conosco nessa campanha da estrela de Davi. Entrega o formulário para mim. Entrega. Recebe o formulário da campanha da estrela de Davi. Uma estrela vai brilhar. Que bom. Sua estrela tem que brilhar. Sua estrela tem que brilhar. Sua estrela tem que brilhar também. Oh, Deus maravilhoso. Tenha propósitos com Deus. E Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua vida também. Já a partir da semana que vem, já dá para entrar nessa campanha. Quem ainda não terminou a campanha da inveja, termina e depois começa essa. Mas se você já terminou, ou está hoje pela primeira vez, a semana que vem já vamos entrar nessa gloriosa campanha da estrela da estrela de Davi, com propósitos, e Deus vai te dar essa vitória. Olha para o teu irmão, diga: Deus vai te dar essa vitória. Diga para o teu irmão: tenha propósito. Tenha propósito. Deus vai te dar essa vitória. Diz para o teu irmão: tenha propósito na tua vida. Deus vai te dar essa vitória. Amém? Alguém profetizou para você? Não? Então, gente, profetize na vida do teu irmão. Diga para ele: tenha propósito e Deus vai te abençoar. Olha para o teu irmão, olha nos olhos dele e diga: tenha propósito na sua vida e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, mas tenha propósito. A mão de Deus vai te levantar. Posso orar por você? Posso orar por você? Oremos então a esse Deus maravilhoso. Ó Deus Santo, ó Deus poderoso Pai. Eis, Senhor, que aqui estamos reunidos neste domingo para te exaltar, para te glorificar. Rogamos, Senhor, por cada um desses teus filhos, por cada uma das tuas filhas. São pessoas importantes. Pode não ser importante para a sociedade ou para muitos, mas para Deus você é importante. Para Deus você é importante. E Deus vai te levantar, vai te abençoar, vai te colocar aonde Ele acredita que você pode chegar. Deus vai te dar essa vitória. Deus vai te colocar onde ninguém acredita que você poderia chegar. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus que vai agir. As pessoas já não acreditavam mais em você. As pessoas já te olhavam torto. As pessoas já diziam que nada, aquele ali, aquela, que nada. Mas Deus está falando
que Ele vai te colocar. Deus vai te colocar aonde ninguém acreditava que você poderia chegar. E Deus vai te dar essa vitória. Deus vai te dar essa vitória. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu vou ter essa vitória. Amém. Amém. Graças a Deus. Você assistiu Mensagem de Fé, Esperança e Salvação. Para que possamos continuar com estas mensagens, precisamos de sua ajuda em oração. E se puder, envie sua colaboração financeira agora pelo Pix. A chave para o envio é 41 988 11 43 38, que é o mesmo número de nosso WhatsApp. Você também pode se tornar associado ou até mesmo solicitar orações a qualquer momento. Muito obrigado.